negócio. Por que que um sujeito, há 20, 30 anos atrás, com determinada disfunção cromática, teve o direito de obter a sua carteira nacional de habilitação para 30 anos depois provar que nunca teve nenhum acidente e que não tem problema com isso, e hoje o cidadão que vai no CFC, no Centro de Formação de Condutores, para tentar a sua primeira habilitação, ele vai ser reprovado porque é descromata, mesmo que ele tenha exatamente a mesma disfunção, do mesmo grau, o mesmo problema, ele vai ser reprovado. Enquanto aquele que já conseguiu demonstrar que tem condições, esse não. O segundo não está tendo sequer a oportunidade de demonstrar que tem condições de dirigir um veículo automotor. Aí vem a questão, bom, certo, agora a qualquer momento o órgão de trânsito pode alterar os critérios para concessão ou renovação de habilitações. Não há direito adquirido à habilitação. A qualquer momento, qualquer um de nós pode se ver impedido, se houver qualquer alteração importante a nosso respeito particular ou se houver qualquer alteração normativa que diga respeito à concessão de habilitação, à capacidade para habilitação. Certo. Mas então por que estão renovando as habilitações desses que dirigem há 30, 40 anos sem problema nenhum? Me parece que as duas coisas ao mesmo tempo não podem. Ou descromatas, em qualquer grau, não podem dirigir veículos automotores, então cassemos todas aquelas habilitações dos cromatas que não hoje dirigiam, sejam eles motoristas experientes, impecáveis ou não, ou eles podem dirigir, eles têm capacidade de se tornarem motoristas experientes e que não cometam infrações ou acidentes, e aí tem que haver a possibilidade de concessão da habilitação hoje para esse candidato. Bom, mais algumas questões envolvendo essa problemática. Primeiro, argumento também a favor da concessão e da renovação da habilitação para descromatas. Os sinais de trânsito são ou deveriam ser todos padronizados. A respeito, ou com relação à experiência que o indivíduo adquire ao longo da vida, essa padronização milita a seu favor, ou trabalha a seu favor. O Brasil é signatário da Convenção de Viena, que diz respeito à sinalização, à padronização da sinalização do trânsito. Desde 80 e 81, a Convenção de Viena tornou-se norma nacional. Estão vedadas todas as sinalizações que distoem dessa Convenção de Viena, ou daquilo que está prescrito na Convenção de Viena para a sinalização do trânsito. E mesmo assim, nós vamos ali em Florianópolis, e talvez não precise ir tão longe, aqui em Cachoeirinha, e nós vemos semáforos que não obedecem à padronização. Aí nós vemos a administração pública descumprindo normas de todas as espécies e acaba punindo aqueles que necessitam dessa padronização. Isso, falando em termos de código de trânsito ainda, de normatização de trânsito. Vamos falar em termos constitucionais, proteção à acessibilidade de portadores de necessidades especiais. O descromata nada mais é do que um portador de necessidades especiais. Nós temos na Constituição, artigo 224 e 227, 224, parágrafo 2º e 227, a necessidade de adaptação dos logradouros públicos, da construção dos logradouros públicos de acordo com as necessidades dos portadores de necessidades especiais e a imperatividade da adaptação desses logradouros a esses portadores de deficiência. Então, nós temos aí um argumento constitucional para que a sinalização de trânsito respeite a necessidade especial daquele que não distingue adequadamente as cores. Aí sim nós começamos a falar um pouco mais tecnicamente em termos de proporcionalidade e razoabilidade. Será que a única forma de resolver o risco que alguns indivíduos cromatas podem causar no trânsito é não habilitar nenhum? Será que não existe outra alternativa? Outra pergunta que faço aos senhores que diz respeito a argumento constitucional para que os descromatas tenham direito à renovação e até mesmo à concessão de suas habilitações. Proibição de retrocesso social. Proibição de retrocesso, princípio implícito em nossa Constituição. O que eu quero dizer com isso? Que até o novo Código de Trânsito, o descromata possuía o direito de habilitar-se. O acromata, não.
aquele que não identifica cor nenhuma, não, esse não pode dirigir veículos automotores. O descromata, aquele que possui algum grau leve ou moderado, não severo, leve ou moderado de disfunção cromática, esse poderia sim obter a sua habilitação. Novo Código de Trânsito, nova regulamentação, não pode mais. Pode ser feita essa alteração, que, diga-se de passagem, não é sequer legislativo, não passou pelo legislativo essa alteração, é uma alteração do CONTRAN em termos de regulamentação. Pode haver esse tipo de alteração, esse passo atrás. Alguns, ou já vi o argumento de que pode, não há problema nenhum, afinal de contas, a habilitação para a condução de veículos automotores não é um direito social. Bom, a habilitação não, mas a proteção à necessidade especial que esse sujeito é portador, sim. E a essa proteção ele tem direito. Ou ele deveria ter direito. Então esse cidadão deveria ter, sim, protegido o seu direito à obtenção, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação, não por alguma concessão nova hoje, mas porque não se pode voltar atrás naquilo que já tinha sido concedido, naquilo que já era garantido. Um outro argumento para, digamos assim, para o afastamento da proibição de retrocesso. Essa proibição não é absoluta. É claro que pode haver retrocesso na concessão de alguns direitos, inclusive sociais e até fundamentais, desde que haja uma devida justificação, uma devida fundamentação para esse retrocesso. E aí pergunto, onde está? Eu pesquiso já esse tema há um tempo e não consegui encontrar ainda. Qual é a explicação para esse passo atrás em termos de regulamentação? E aí a gente encontra em uma série, a gente encontra na verdade na argumentação do DETRAN, quando dos processos judiciais, a gente encontra na fundamentação de uma série de julgados a respeito que dizem a vedação, a concessão ou renovação da habilitação a candidatos descromatas está baseada em critérios científicos. Quais são esses critérios? Eu até hoje não consigo encontrar também. Não aparece em lugar nenhum os critérios. Que critérios são esses que mudaram do código anterior para o código novo? Porque antes a permissão dos candidatos descromatas dirigirem também estava baseada em critérios científicos. Quais são esses critérios que foram alterados? Eu não encontrei. Pesquisando com um pouco mais de calma, se encontra, não tanto em literatura nacional, mas em literatura estrangeira, uma série de estudos sobre descromatopsia e direção e condução de veículos automotores. Nenhum dos que eu encontrei apresenta qualquer conclusão no sentido de que descromatas apresentem algum risco maior à sociedade, à coletividade ou ao trânsito do que aqueles candidatos ditos normais. Motoristas ditos normais. Para aqueles que quiserem, eu posso passar uma série de referências. Há estudos, inclusive, que compararam 150 motoristas profissionais descromatas e 150 motoristas ditos normais por um determinado período de tempo para aferir infrações de trânsito e acidentes causados por um e por outro. E não há nenhuma diferença, em termos estatísticos, entre uma e outra. Bom, então, onde está o critério científico para se modificar um direito que antes era garantido ao cidadão descromata de obter a sua habilitação? Esse critério científico não apareceu, ou pelo menos eu até agora não consegui encontrar. Há cerca de 5, 6 anos atrás, um pouco mais, já foi publicada no Jornal do Comércio uma matéria sobre descromatopsia e condução de veículos automotores, em que um oftalmologista integrante do CONTRAN criticava já a nova regulamentação e dizia que se fosse aplicado o teste correto envolvendo discos monocromáticos, tais a quais aqueles que se encontram mais comumente no trânsito, em vez da tabela de Shihara, era possível reabilitar até 80% dos candidatos.